Queridos alunos do sexto ano, meu nome é Pedro Anderson, sou professor de História e é um grande prazer retomar aqui com vocês o ano letivo. É uma grande satisfação e espero que você se dedique ao máximo para que juntos possamos aí produzir bons resultados, tá? Até o final deste ano, certo? Bom, como eu trabalho com História, eu quero a princípio ressaltar algo muito peculiar a respeito de nossa disciplina, tá? A importância de se estudar História, e eu quero que você acompanhe aí comigo um pouco desse slide, mesmo porque esse é o nosso primeiro tema, né? O tema inicial, que é Introdução à História, certo? Bom, Introdução à História. O que é História? História é a ciência que estuda as ações do ser humano no tempo e no espaço. Observe que História é a ciência que estuda as ações do ser humano no tempo e no espaço, ou seja, a História se ocupa em registrar, em estudar as ações dos seres humanos no tempo, ou seja, quando aconteceu, e no espaço, ou seja, onde aconteceu. A nossa disciplina, a História, portanto, ela não está preocupada com a questão da biologia, com a questão da geografia em si, tá? Mas, de maneira muito precisa, a História se preocupa em registrar as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Mas qual a importância de se estudar a História? Muitas vezes a gente até ouve, né, em sala de aula, por que estudar as coisas do passado, qual é a importância disso, qual é o motivo de se estudar a História. E, na verdade, é uma das disciplinas mais fundamentais no que diz respeito à importância. Olha só, por que nós precisamos estudar a História? Está aqui algumas das razões. Manter virtudes e abolir erros, construindo um mundo melhor. Olha só, é importante estudar a História para mantermos virtudes, ou seja, qualidades, né? Porque a História está repleta de pessoas que eram cheias de virtudes, de qualidades, empreenderam ações super importantes e benéficas para a sociedade. E quando nós voltamos no passado e estudamos a respeito dessas pessoas, né, dessas qualidades, nós aprendemos que essas qualidades, essas virtudes precisam ser mantidas, precisam ser imitadas, né, por nós que somos a geração atual. E também para corrigir erros. Quando nós olhamos para o passado e observamos os erros cometidos pelas pessoas no passado, na história, nós precisamos ser inteligentes o suficiente para não cometê-los nesse nosso tempo, né, que estamos agora nós construindo a história. Um outro motivo está aqui: entender o mundo atual como resultado de uma construção histórica. Muito importante isso aí. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos hoje, ele não é um mundo que surgiu ontem, né? Esse sistema político, econômico, social, né? Ele não é um mundo que surgiu recentemente, né? Na verdade, é uma construção histórica, e eu só posso entender o mundo atual a partir do estudo da história. Eu só posso entender por que a política é do jeito que é. Eu só posso entender a economia, eu só posso entender a religião, eu só posso entender a vida do meu mundo hoje se eu voltar atrás e estudar a história. E, em terceiro lugar, nós temos aqui manter um posicionamento coerente com a verdade na política, cultura e moral do mundo atual. Ou seja, eu só posso hoje ter um posicionamento correto diante da política, diante da cultura, na sociedade em geral, se eu realmente conhecer a história, né? Se eu realmente poder
ter essa concepção saudável a respeito das coisas que estão ao meu redor. Porque imagine só se nós não temos conhecimento da origem das coisas, de como elas surgiram e das razões pelas quais surgiram. De repente a gente acaba até aceitando em nossa vida alguma coisa que surgiu como algo mal, né? Como algo que não ia trazer benefício para a sociedade. Então, como é que eu vou saber exatamente aquilo que é bom dentre os fatores que compõem a sociedade atual? A partir do momento que eu estudo a história, eu tenho essa possibilidade de saber qual o caminho correto eu posso trilhar enquanto é este o meu tempo de construir a história. Qual é o profissional responsável pela elaboração do registro histórico? Ou seja, qual é o profissional responsável por registrar a história? Obviamente que é o historiador. O historiador, ele é responsável pela construção da história. E a tarefa de um historiador, o papel de um historiador, vai muito além de simplesmente sentar e começar a escrever a respeito daquilo que ele acha que aconteceu. Na verdade, é um trabalho muito sério que é produzido a partir de investigação. O historiador, ele trabalha como um detetive investigando os fatos históricos para que ele possa assim, registrar com bastante fundamento aquilo que aconteceu no passado. Como o historiador elabora o registro histórico? O historiador, ele utiliza as fontes históricas. Fonte histórica é tudo aquilo que traz alguma informação sobre o passado. Observe que o historiador, para que ele possa construir a história, o registro histórico, ele precisa das fontes históricas, também conhecidas como vestígios arqueológicos. E o que são fontes históricas? Né? Qualquer objeto, qualquer material, qualquer fonte que traga alguma informação sobre o passado. Seja uma fotografia, seja restos de instrumentos utilizados por gerações passadas, seja ruínas de cidades, ossos, enfim, qualquer objeto, qualquer fonte que traga alguma informação sobre o passado, aquilo ali é um vestígio arqueológico, aquilo é uma fonte histórica e é exatamente aquilo que o historiador utiliza para construir o registro histórico. As fontes históricas podem ser visuais, escritas, materiais ou imateriais. Fontes visuais são fontes que transmitem a informação através da imagem. Você pode ver aí fotografia, aí no meio pinturas, né? E aqui também vídeo. Então, perceba que fonte visual é aquela que nos passa a informação a partir de uma imagem, seja uma fotografia, uma pintura, um vídeo, e ali é transmitida a informação sobre algum acontecimento. Os historiadores utilizam as fontes visuais, mas utilizam também as fontes escritas. E o que são fontes escritas? São fontes que nos passam as informações através de textos escritos. Observe aí documentos, cartas, jornais. Então, qualquer fonte escrita, seja um documento, uma carta, jornais antigos, né, qualquer texto que traga alguma informação sobre o passado, aquilo é uma fonte escrita, certo? E o historiador utiliza também para a construção do registro histórico. Existem também as fontes materiais. Fontes materiais são fontes que transmitem a informação através da matéria palpável. Olha aí, moedas antigas, ferramentas antigas, casas antigas, ruínas de cidades, né, antigas também.
Então observe que fontes materiais é aquele material palpável, né? Que dá para a gente pegar, segurar e a partir desse tipo de material, o historiador ele pode também absorver alguma informação sobre o passado. São as fontes materiais. As fontes imateriais, observe que nós temos as fontes materiais e temos as fontes imateriais. São fontes que transmitem a informação por meio não palpáveis. Olha só, se as fontes materiais são aquelas que nós podemos pegar, as imateriais também existem, são aquelas fontes históricas que nós não apalpamos, né? Por exemplo, a capoeira, né, que faz parte da cultura, um discurso, uma palestra, são fontes imateriais. Por exemplo, a capoeira nós não pegamos ela, né? Nós praticamos. A cultura nós não seguramos a cultura, nós praticamos a cultura, nós vivemos a cultura. Um discurso, uma palestra, não é algo que a gente segura, né? Mas é algo que nos traz informações também. E, portanto, são conhecidas como fontes imateriais e os historiadores utilizam para a construção do registro histórico também. Então perceba que o trabalho do historiador ele é um trabalho fundamentado. A história é registrada a partir de investigação. Essas investigações dos vestígios arqueológicos. Fato histórico. Fato histórico é um acontecimento real do passado, o qual deixa uma marca permanente na história. Eu quero ressaltar isso aqui, que é muito importante, porque o objetivo final do historiador é registrar o fato histórico. E o que é fato histórico? Fato histórico é um acontecimento real do passado, quer dizer, não é nenhuma ficção, né? E não é um acontecimento qualquer. É um acontecimento que deixa uma marca permanente na história, certo? É um acontecimento que deixa uma marca permanente na história. E temos também o fato social. O que é fato social? São hábitos culturais comuns de uma comunidade e esses hábitos são repetidos periodicamente. Observe que existe o fato histórico e o fato social. O fato histórico é aquele que deixa uma marca realmente permanente, é aquele acontecimento que abala a sociedade, abala aquela geração. Por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001, eu ainda me lembro assistindo pela televisão, quando as torres gêmeas lá nos Estados Unidos foram atingidas por aviões, né, que haviam sido sequestrados por terroristas, e aquele acontecimento abalou o mundo, né? Todos estavam acompanhando na TV acontecendo aquele desastre em tempo real. E foi um acontecimento que mudou a história, que marcou a história e jamais será esquecido, portanto é um fato histórico. Mas quando é um acontecimento corriqueiro, né, alguma coisa que se faz periodicamente, por exemplo, as festas em uma determinada comunidade, né, os hábitos culturais de uma comunidade que se repete de ano após ano, de período após período, aquilo ali é a prática da sociedade ali, né? É um fato social, não é um fato histórico, tá ok? Bom, essa nossa aula teve como objetivo apenas ressaltar aí a importância da história e também como ela é registrada, ok? E quero que você preste bastante atenção e responda à nossa atividade que logo estará disponível aí na sua plataforma. Forte abraço, Deus abençoe vocês.